Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula vem falando de associação de resistores. Na instalação elétrica de uma residência, percebemos que há uma série de aparelhos ligados ao circuito além das lâmpadas e que essas ligações elas são independentes. Se uma lâmpada da cozinha queimar ou for desligada, isso não interfere no funcionamento das outras lâmpadas e aparelhos da casa. Nessa situação, esses aparelhos eles estão ligados em paralelos. Outra maneira de ligar os aparelhos elétricos é chamada de ligação em série. Nesse caso, se uma lâmpada ou um aparelho for desligado, retirado ou mesmo se quebrar, o circuito ele fica aberto. Isso não quer dizer que os aparelhos e lâmpadas são danificados por isso. Somente não há mais a passagem da corrente elétrica. Esse é o tipo de ligação que acontece nas lâmpadas de árvore de Natal e em alguns circuitos internos de rádio e TV. Então, existe a diferença entre aparelhos ligados em paralelos e aparelhos ligados em séries é que em paralelo, que é aquela ligação que é feita nas residências, por exemplo, se você desligar um aparelho ou se algum aparelho for queimado e coisa e tal, isso não vai interferir, tá, na passagem da corrente elétrica e nem vai danificar o funcionamento dos demais aparelhos. Já na ligação em série, isso não ocorre. Se um aparelho for queimado ou retirado, o circuito ele fica aberto. Consequentemente, a passagem da corrente elétrica ela é interrompida e os demais aparelhos que estavam ligados em série deixam de funcionar. Não que eles estejam queimados ou quebrados, não é isso. Eles simplesmente deixam de funcionar pelo fato de que o circuito está aberto e a passagem da corrente elétrica ela foi interrompida. Então vamos ver aqui alguns exemplos de associação em série. Eu tenho aqui um circuito elétrico com resistores ligados um em seguida ao outro, de modo a oferecer um único caminho para a corrente passar pelos resistores. Esse circuito ele é chamado de circuito em série. Então você veja que os resistores ali estão representados por aquelas lâmpadazinhas ali. Cada resistor desse ele está ligado um ao outro, né? E o caminho que é percorrido pela corrente elétrica é apenas um único caminho. Então a gente já percebe aí que na associação em série só existe um caminho percorrido pela corrente elétrica. Então eu tenho aqui um circuito com 4 lâmpadas associadas em série e percorridas por uma mesma corrente elétrica. Se uma lâmpada queimar, todas vão se apagar. Vamos ver as características da associação em série. Primeiro, a intensidade da corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, pois eles estão ligados um após o outro. Segundo, a tensão U na associação em série é igual à soma das tensões em cada resistor. Então, U vai ser igual a U1 mais U2 mais U3. Tá? Então, a gente percebe aqui o seguinte: a intensidade da corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, pelo fato que eles estão ligados um ao outro. E a tensão ela é a soma, tá, das tensões em cada resistor. Como eles estão ligados um após o outro, então basta somar as tensões de cada resistor que você vai ter a tensão total. Da mesma forma, o cálculo da resistência da associação em série, que também é feito da seguinte forma: o R, que no caso ali representa a resistência da associação em série, é a soma da resistência 1 com a resistência 2 e com a resistência 3. Vamos ver agora a associação em paralelo.
Quando dois ou mais resistores estão ligados através de dois pontos em comum no circuito, que no caso são aqueles terminais ali, A e B. Isto é, os resistores têm os terminais ligados à mesma diferença de potencial, de modo a oferecer caminhos separados para a corrente. Temos então um circuito em paralelo. Vamos ver as características da associação em paralelo. Bom, olha só, primeiramente, pelo que a gente estava vendo ali na figura, os resistores eles estão ligados aos terminais A e B. E isso proporciona que a corrente elétrica ela vai possuir vários caminhos para ela percorrer, diferente do que acontece na associação em série. Na associação em série, os resistores eles estão ligados um ao outro e a corrente elétrica só tem um único caminho a percorrer. Por isso que na associação em série, a intensidade da corrente ela é a mesma para todos os resistores. Na associação em paralelo, é a tensão que vai ser a mesma para todos os resistores, pelo fato de que os resistores eles estão ligados aos terminais, né? Então a tensão U é a mesma em todos os resistores, pois estão ligados aos mesmos terminais A e B. Agora, a corrente elétrica, na associação em paralelo, ela não vai ser a mesma para todos os resistores. Por quê? Porque a corrente elétrica ela vai possuir vários caminhos. Então, a corrente elétrica na associação ela é igual à soma das correntes em cada resistor. Então, cada resistor ele vai ter a sua corrente elétrica, pelo fato de que na associação em paralelo, a corrente elétrica ela tem vários caminhos a percorrer. Por isso que quando queima uma lâmpada da cozinha da sua casa, ela não vai afetar na lâmpada que está na sala, por exemplo. Por quê? Porque cada resistor ele possui a sua corrente elétrica. Então, na associação em paralelo, a corrente elétrica da associação vai ser a soma de todas as correntes elétricas de cada resistor. E aí eu coloquei que I é igual a I1 mais I2 mais I3. Ou seja, o I total, né, vai ser a intensidade da corrente no primeiro resistor, somada com a intensidade da corrente no segundo resistor, somada com a intensidade da corrente no terceiro resistor e somada com a intensidade da corrente no quarto resistor. Podemos também determinar a resistência do resistor equivalente. No associação em paralelo, quando você tem mais de dois resistores, nós utilizamos esta fórmula aqui. O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da resistência do primeiro resistor, mais o inverso da resistência do segundo resistor, mais o inverso da resistência do terceiro resistor. Agora, quando houverem apenas dois resistores em paralelo, nós utilizaremos esta formulazinha aqui, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, quando eu tiver apenas dois resistores, para eu calcular a resistência equivalente, basta eu usar essa formulazinha aqui de baixo. Então, vamos agora aí para os exemplos. Temos o primeiro que diz assim: dois resistores de 4 ohms e 6 ohms são associados em série. Uma bateria fornece aos extremos da associação uma DDP de 12 volts. Determine, na letra A resistência equivalente da associação, letra B, a intensidade da corrente em cada resistor e letra C, a DDP em cada resistor. Lembrando que isso daqui é uma associação em série. Então vamos lá para a solução. Bom, vamos aí então para a solução. Na letra A perguntava sobre a resistência equivalente. Nesse caso, como a associação ela é em série, a resistência equivalente é a soma das resistências de cada resistor. Então, como já foi dado no problema, né, o resistor 1 possui 4 ohms de resistência e o 2, 6 ohms. Somando tudo vai dar 10 ohms. Então, a resposta da letra A é 10 ohms.
A questão da letra B pedia a intensidade da corrente elétrica. E aí, nesse caso, a gente vai recorrer à lei de Ohm, que diz U igual a R vezes I, ou seja, a tensão é igual à resistência equivalente vezes a intensidade da corrente. A tensão já foi dada ali no problema, que é de 12 volts. E a resistência equivalente acabamos de calcular que vale 10. Então, a intensidade da corrente, basta dividir 12 por 10, que vai dar 1,2 ampere. Esse é o valor da intensidade da corrente. E na letra C, ele pedia o cálculo da DDP. Bom, o cálculo da DDP, né, a diferença de potencial, eu vou ter que fazer para cada resistor. Então, eu tenho que fazer primeiro para o resistor de 4 ohms, que é aquele que está ligado aos terminais A e C, e depois eu vou fazer do segundo resistor, que é aquele que está ligado aos terminais C e B. Então, fazendo para o primeiro, utilizando a lei de Ohm, eu tenho que a tensão que vai dos terminais de A até C é igual à resistência equivalente aos terminais A e C vezes a intensidade da corrente elétrica. Lembrando sempre que na associação em série, a intensidade da corrente é a mesma, tá? Então, aqui no caso, a tensão vai ser igual à resistência equivalente nos terminais A e C, que no caso é 4 ohms, vezes a intensidade da corrente, que já foi calculada, que é 1,2. Fazendo 4 vezes 1,2 vai resultar em 4,8 volts. Então, a DDP nos terminais que vai de A até C corresponde a 4,8 volts. Agora, eu vou fazer para o segundo resistor, que é o mesmo cálculo, só que agora os terminais ali é de C até B. E aí, a resistência vale 6 e a intensidade da corrente vale 1,2. Fazendo 6 vezes 1,2, resulta em 7,2 volts. Então, a resposta da letra A era 10 ohms, da letra B, 1,2 ampere, e na letra C, para os terminais ligados de A até C, a tensão foi de 4,8 volts. E nos terminais de C até B, a tensão foi de 7,2 volts. Exemplo 2. Qual o valor da resistência que deve ser associada em série a uma lâmpada de 60 watts e tensão de 110 volts para que ele trabalhe dentro de sua tensão especificada no local onde a tensão da rede é de 125 volts? Então, vamos lá para a solução. Então, vamos aí para a solução. Primeiramente, eu preciso saber quanto vale a variação da tensão, porque a lâmpada ela é uma lâmpada de 110 volts. Então, a tensão no qual ela trabalha é de 110. Só que a do circuito, pelo que nós podemos ver ali no desenho, é de 125. Então, primeiramente, eu vou calcular a intensidade da corrente, que no caso é calculado pela potência dividido pela tensão. Só que aí, nesse caso, eu preciso saber qual é a variação da tensão, que aí basta eu fazer 125 menos 110. A potência foi dado, tá? Que a potência da lâmpada era de 60 watts. Aí 125 menos 110 dá 15, 60 dividido por 15 vai dar 4 ampere. Esse é o valor da intensidade da corrente. Bom, agora eu vou utilizar a lei de Ohm para calcular a resistência. A resistência da lâmpada, nesse caso. Então, aí a tensão tem que ser a tensão da lâmpada, tá? Então, a resistência é U dividido por I, aonde o U, que no caso é a tensão da lâmpada, vale 110, dividido pela intensidade da corrente, que no caso ali foi 4. Então, 110 dividido por 4 vai dar 27,5 ohms. Esse é o valor da resistência para o qual a lâmpada deve ter para funcionar dentro da sua tensão de 110
volts. Exemplo 3. Entre os terminais A e B da figura, aplica-se uma DDP de 120 volts. Determine a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente em cada resistor e a intensidade da corrente total da associação. Então, olha só, aqui já dá para percebermos que isso daqui é uma associação em paralelo, tá? Porque nós vamos ter aqui vários resistores ligados a diferentes terminais. Então, com certeza, é uma associação em paralelo. Então, vamos lá para a solução. Bom, galera, eu dei uma organizada no desenho, até porque os terminais A e D, eles praticamente eram os mesmos terminais, eles estavam ligados em si, assim como B e C. E aí os três resistores, o de 20, o de 30 e o de 6, que estão ligados em paralelos, porque eles estavam ligados aos terminais e não ligados um ao outro. Então, para calcularmos primeiramente a resistência equivalente, basta nós colocarmos naquela fórmula que eu dei dos inversos. Esta fórmula. O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso do resistor 1 mais o inverso do resistor 2 mais o inverso do resistor 3. Então vai ficar dessa maneira. Aí tira-se o MMC entre 20, 30 e 6, que vai dar 60. 60 dividido por 20 dá 3, dividido por 30 dá 2 e dividido por 6 vai dar 10. Aí 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, que somado vai dar 5, 10 vezes 1 dá 10, 5 mais 10 vai dar 15 sobre 60, que simplificando vai dar 1/4. Aí, se o inverso da resistência equivalente deu 1/4, poxa, significa então que a resistência equivalente vai dar, nesse caso, 4 ohms, tá? Então, calculei aí a resistência equivalente. Agora, basta fazermos o cálculo da corrente elétrica. Só que aí, como o circuito ele é em paralelo, eu vou calcular a intensidade da corrente elétrica no primeiro resistor, depois no segundo, depois no terceiro. Então, vai ficar assim. Fazendo para o primeiro resistor, a intensidade da corrente é igual a resistência dividido pela tensão. A tensão dividido pela resistência. Então, nesse caso, daria a tensão é de 120, dividido pela resistência do primeiro resistor, que no caso é 20. 120 dividido por 20 vai dar 6 amperes. Então, a intensidade da corrente elétrica para o primeiro resistor corresponde a 6 amperes. No segundo resistor, é a mesma coisa. Vou dividir a tensão pela a resistência do segundo resistor, que no caso é dividir 120 por 30, que vai dar 4 amperes. Essa é a intensidade da corrente elétrica no segundo resistor. E no terceiro, a mesma coisa, vou dividir 120 por 6, que vai dar 20 amperes. Então, a intensidade da corrente para o primeiro resistor foi de 6 amperes, para o segundo resistor 4 amperes e para o terceiro resistor 20 amperes. Na letra C, ele pedia a intensidade da corrente elétrica total. Aí, basta fazermos o quê? Somar tudo. Então, somaríamos a intensidade da corrente elétrica no primeiro resistor com a intensidade da corrente elétrica no segundo resistor, somado com a intensidade da corrente elétrica no terceiro resistor. Ou seja, 6 mais 4 mais 20, que vamos ter nesse caso aí, 30 amperes. Esse é o valor da intensidade total dessa associação em paralelo. Exemplo 4. No esquema apresentado, um fusível em F suporta uma corrente máxima de 5 amperes.
a lâmpada submetida a 110 volts, ela consome 330 watts de potência. Que resistência mínima se pode ligar em paralelo com a lâmpada sem queimar o fusível? Então vamos lá para a solução. Bom, então vamos aí para a solução, né? O esquema aqui, ele mostra que é um circuito em paralelo, temos um fusível e ele quer saber qual a resistência que deve ser colocada em paralelo com a lâmpada para que o fusível não venha a ser queimado. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a intensidade da corrente para o primeiro resistor, que no caso ali seria a lâmpada. A lâmpada ela está ligada aos terminais A e B, assim como o resistor também, tá? Bom, então primeiramente eu vou fazer aqui a intensidade da corrente para o primeiro resistor. A potência que foi dada é igual a U vezes I, sendo que a tensão é dos terminais de A até B e a intensidade da corrente é para o primeiro resistor. A potência foi dada, que era 330, e a intensidade, ou melhor dizendo, a tensão da lâmpada também foi dada, que era 110 volts. Então, fazendo 330 por 110, ou seja, 330 dividido por 110, isso aí vai resultar em 3 amperes. Esse é o valor da intensidade da corrente para o primeiro resistor. Aí agora nós vamos fazer para o segundo. Só que nesse problema, a intensidade total da corrente elétrica, ele foi dado que vale 5 amperes, tá? Então aí fica mais fácil para fazermos o cálculo da intensidade da corrente no segundo resistor. Que aí basta eu fazer I total é igual a I do primeiro resistor mais I do segundo resistor. O I total vale 5. E o I no primeiro resistor, acabamos de calcular, vale 3. Jogando 3 para lá, negativo, então vai ficar 5 menos 3, 2 amperes. Esse é o valor da intensidade da corrente para o segundo resistor. Então, agora sim, eu tenho como achar a resistência para o resistor aplicando a lei de Ohm. Bom, a tensão é igual a R vezes I, só que agora a tensão vai ser calculada para o resistor, não mais para a lâmpada. E aí, nesse caso, de acordo com o desenho que nós temos ali, a intensidade da corrente que vai para o resistor é o I2. Então, a tensão é a mesma, né? 110. A resistência é o que eu quero achar. E a intensidade para o segundo resistor eu já tenho que vale 2 amperes. Aí basta dividir 110 por 2 que nós vamos encontrar aí 55 ohms. Esse é o valor da resistência que deve ser ligada em paralelo à lâmpada para que o fusível não venha a ser queimado. Para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 5 que diz assim: um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelo e a essa associação aplica-se uma DDP de 110 volts. Conforme vocês podem ver aí pelo desenho. Qual a resistência equivalente da associação? Essa é a pergunta da letra A. Letra B, qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? E a letra C, qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Então vamos lá para a solução. Então vamos aí para a solução. Na letra A ele pede para calcularmos a resistência equivalente. E aí, nesse caso, nós vamos utilizar esta fórmula, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Por que nós vamos trabalhar com esta fórmula e não com a fórmula dos inversos? É porque aqui, nesse caso, nós temos apenas 2 resistores em paralelo. Nos outros exemplos, nós tínhamos mais de 2 resistores. Então, quando nós temos apenas 2 resistores, como é o caso aqui, a gente usa essa formulazinha aí. Aí, basta aplicarmos aí os valores, né? Que vai ser 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. 5 vezes 20 dá 100,
5 mais 20, 25. 100 dividido por 25 vai dar 4 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente. Na letra B, ele pede para calcular a intensidade da corrente para cada resistor. Então, fazendo primeiro para R1, a intensidade da corrente é a tensão dividido pela resistência. A tensão está ali dado no problema, vale 100, está aqui no desenho. E a resistência para o primeiro resistor vale 5. Então, fazendo 100 dividido por 5 vai dar 20 amperes. Esse é o valor da intensidade da corrente para o primeiro resistor. Fazendo a mesma coisa para o segundo resistor, dividindo a tensão pela segunda resistência, nós vamos ter 100 dividido por 20, que vai dar 5 amperes. Esse é o valor da intensidade da corrente para o segundo resistor. Então, nós temos que no primeiro resistor 20 amperes e no segundo resistor 5 amperes. Agora, na letra C, ele pede para calcularmos a intensidade total, que é a intensidade da associação. Bom, aí basta somar, né? A intensidade da corrente no primeiro resistor com a intensidade da corrente no segundo resistor, ou seja, somar 20 com 5, que vai dar 25 amperes. Esse é o valor da intensidade da associação. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de física aí do professor Abimael, o cara. Espero aí que você tenha gostado da aula. Se gostou, dá aquele joinha maneiro aí no vídeo. E compartilha aí também com os seus amigos aí na internet para dar aquela moral maneira para o professor, já que o governo do estado não dá essa moral maneira para o professor. Inscrevam-se também aí no meu canal, Professor Abimael Cara, para que vocês também possam ficar aí por dentro, né, das aulas que eu tenho postado aqui no YouTube, tanto de matemática quanto de física também. Fiquem com Deus, um forte abraço, e a palavra que eu deixo para vocês é sempre essa, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou aquilo que ele tinha de melhor, Jesus, o seu filho, para que ele viesse morrer por mim e por você naquela cruz, para nos redimir do pecado, do diabo e de todo o mal. Forte abraço e até a nossa próxima aula de física ou de matemática. Tchau, tchau. Fui!